Eu quero voltar às declarações do Hamilton Mourão. Aliás, tem uma outra declaração de um outro general, que a gente também está entrando em contato. Talvez ele converse conosco hoje, a gente está aguardando. Ele falou que até toparia falar conosco, mas ele está em trânsito. Talvez ele, até o final do nosso programa, ele venha ao vivo. Mas ele colocou uma postagem aqui que é interessante. É o general Paulo Chagas, general da reserva, né? General do Exército Brasileiro. Ele diz, independente da legitimidade ou não de um processo judicial, e com todo respeito a quem pensa de outra forma, não compartilho da ideia de que, diante das leis e dos regulamentos, os oficiais generais devam ser tratados de forma distinta dos demais cidadãos ou militares. É interessante esse ponto de vista aqui do general Paulo Chagas. Eles não podem ser considerados inimputáveis, pois não são insanos nem desprovidos de discernimento. Pelo contrário, muito menos são dotados de tamanha pureza que os torne incapazes de cometer deslizes. Muito menos são dotados de tamanha pureza que os torne incapazes de cometer deslizes. Mesmo ocupando o topo da hierarquia militar, é absurdo imaginar que estejam imunes a transgressões. São humanos, sujeitos às mesmas imperfeições que qualquer outra pessoa e, como tal, devem ser vistos e tratados sem privilégios, sob o rigor das leis e dos regulamentos. Está aqui, então, a postagem do general Paulo Chagas, que se difere um pouco do que outros militares falaram a respeito da prisão do Braga Neto. O próprio Hamilton Mourão, em entrevista e também na postagem, ele colocou lá criticando, né, a prisão do Braga Neto, falando que não via sentido. Aqui ele não sai em defesa, mas ele diz que os militares devem ser tratados como os civis, né? Tá aqui o general Paulo Chagas, que fez essa postagem, falando aí que eles não podem ser considerados inimputáveis. Como é que você vê aí esse posicionamento do general Paulo Chagas, que se difere do que tem dito Hamilton Mourão, Josias? De fato, não deveriam ser tratados como seres especiais, Fabiola, e se revelaram muito precários, né? Sobretudo aqueles generais que comandavam escrivaninhas no Palácio do Planalto, eles que diziam, antes da posse, que domariam o Bolsonaro, eles foram, ao contrário, bolsonarizados, né? E endossaram, avalizaram todas as atrocidades cometidas pelo Bolsonaro durante os 4 anos de presidência, né? E se mostraram, e o país investe muito nesses generais, na formação deles todos, né? Tem inclusive formação no exterior, as escolas são tidas como muito, muito boas, né? E nós verificamos que esses generais, eles são, em verdade, meio toscos até, né? E seja pelos valores que professam, sejam pelas ideias que colocam em prática, né? E aí vem o Hamilton Mourão e diz, é um plano Tabajara, né? Isso depõe, diferentemente do que tenta fazer crer o general Hamilton Mourão, que fala em benefício ou tenta proteger a sua casta, ele acaba esculhambando com os generais, né? Porque se o plano é Tabajara, imagina quem o idealizou, né? E o fato de ser Tabajara ou não elimina o crime, porque tentativa de golpe no Brasil é um procedimento previsto, tipificado no Código Penal e sujeita os responsáveis à cadeia, né? E, de fato, o que se verificou é que as ideias e os planos, a estrutura do golpe, da tentativa de golpe do Bolsonaro e dos seus cúmplices, era um plano delirante. Por isso fracassou. Fracassou, inclusive, porque alguns oficiais, o comandante do Exército de então, o comandante da Aeronáutica, eles viram que aquilo não ia adiante, não tinha chance de prosperar e saltaram fora desse barco, não é? Então, o fato de ser precário, Fabiola, não elimina o crime, não é? E a tentativa do general Mourão de atenuar a delinquência acaba falando, acaba dando um testemunho sobre a precariedade dos seus colegas de farda, né? E o próprio general Hamilton Mourão, durante a campanha de 2018,
ele falava em alto golpe com uma naturalidade muito grande. Depois ele foi como que qualificado pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro o alijou das decisões estratégicas, né? O Bolsonaro não confiava no Hamilton Mourão, ou desenvolveu em relação a ele uma desconfiança congênita e excluiu o Mourão desse núcleo de generais conspiradores, né? Isso deu ao Mourão uma aura de sensatez que ele agora compromete, joga pela janela, né? O Mourão foi a voz sensata do governo Bolsonaro durante a pandemia, estabeleceu contrapontos com o Bolsonaro que o qualificaram, né? E ele foi eleito senador, portanto, se serviu da democracia mais uma vez, depois de ter sido eleito vice-presidente da República, né? Então ele deveria respeitar mais a democracia, verificar que os seus companheiros de farda cometeram crimes e não ficar tentando atenuar a situação, porque ela não é passível de atenuação, Fabíola.